Bom, pessoal, então vamos conversando devagarzinho. Quero desejar aqui uma boa noite a vocês. Falar uma boa noite aqui para todo mundo que está aqui, né? Alguns têm um apelidinho na frente. A Candeias, a Cristina, o Gabriel, a Beth, a Jenny, a Joyce, a Carol, a Lorena, a Nicole Gussonato, a Nicole Oliveira, a Raíssa, a Sani. Sejam muito bem-vindas, seja bem-vindo, Gabriel. Muito legal estar aqui com vocês. Acabei de falar com a Maitê lá da BO Santo André, ela falou que está sem luz lá no prédio, está chovendo muito aí no ABC, né? Então, se a gente estivesse lá, a gente correria o risco talvez de nem ter Tá aula. sim, tá chovendo muito aqui. Talvez se a gente estivesse lá, a gente não estaria correndo o risco nem de ter aula hoje, né? Então, quero cumprimentar vocês, Né? dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu até estava comentando com a Jennifer, que a Jennifer entrou um pouquinho mais cedo, que parece que eu estava adivinhando, né, que a gente ia precisar fazer uma aula online mesmo. Que a situação da pandemia piorou bastante na última semana, e hoje o governador decretou, né, o lockdown aí, por 2 semanas só. Então, às vezes a gente tem umas intuições na vida, né, e essas intuições nos levam para coisas positivas, né? Então eu acho que essa intuição que eu tive, que foi a que vocês tiveram também, porque todos aceitaram, né, a minha proposta da gente ficar 3 semanas fazendo aula online. E eu acho que foi uma decisão muito acertada que nós fizemos. Eu acho que vocês estão acompanhando pela TV aí o que está acontecendo. Mas eu quero reafirmar com vocês que todo o protocolo lá da BO é correto, tá? De distanciamento, álcool gel, etc. Mas como uma medida a mais, eu optei por a gente, nesse momento que a situação está um pouco mais difícil, para a gente fazer as aulas online, tá bom? Deixa eu explicar para vocês como que vai ser a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos começar a discutir sobre os instrumentais odontológicos. Então, desde a aula da semana retrasada, nós estamos, na verdade, é uma aula antes do carnaval, tá? Nós estamos vendo as especialidades odontológicas. Então, nós tivemos uma visão geral das especialidades odontológicas, o que são essas especialidades, qual que é a área de atuação do ASB, etc. Hoje nós vamos começar a ver os instrumentais e materiais usados dentro de um consultório odontológico. E por que eu fiz isso, tá? Eu tomei essa iniciativa, porque normalmente nos cursos de ASB, essa parte de instrumental, material, ela é dada mais para frente no curso, tá certo? Ela é dada, boa noite Joyce, ela é dada mais para frente no curso. E o que eu optei? Para dar logo no início para vocês, pelo seguinte, para vocês se organizarem, para quem já quiser arrumar um emprego na área, para quem já quiser trabalhar, para quem já quiser fazer estágio, e para vocês ficarem motivadas e motivado pelo curso. Essa é a minha ideia, tá? Porque às vezes eu tenho experiência de muitos anos com formação de ASB, etc. E às vezes o curso ele começa muito teórico, muito falando da célula, falando enfim, lá do início de tudo. E o pessoal acaba, puxa, professor, e quando que eu vou começar a aprender coisas da odonto mesmo, do consultório, A gente etc. acaba perdendo o interesse, né? É, não digo perder o interesse, né, Jennifer, mas assim, eu acho que fica um pouco cansativo, né? O começo do curso, o aluno ele fica assim, poxa, quando vai ter o filé mignon? Então, quando eu apresentei a proposta do curso lá para o pessoal da BO, eu propus um curso um pouco mais inovador. De modo que logo no início vocês já vão ter essas informações e eu acho que isso vai ajudar bastante vocês. Vai ajudar bastante vocês. Tá bom? A aula online, eu não sei se vocês estão acostumados, eu vou projetar os slides da minha aula aqui. Então aí no seu computador, no seu celular, vai aparecer uma tela como se você estivesse lá na sala de aula da ABO, tá? É uma tela com os slides
vai ficar aparecendo também o meu rosto, etc. E você vai poder olhar os slides, e eu vou dando a aula e por aí vai. Se caso você tiver alguma dúvida, por gentileza, ligue o seu microfone, tá? E faça uma pergunta, a dúvida que você tiver. Quiser ligar a câmera também, pode ligar, fiquem à vontade, tá? Eu quero que vocês se sintam à vontade, não é obrigado a assistir aula com câmera ligada, nada disso. Aqui não tem regras, tá? Eu quero que vocês se sintam à vontade, ninguém é obrigado a ligar a câmera, nada disso, tá bom? Nós temos também, aí quem está assistindo, quem está fazendo aula pelo computador, etc., existe um chat aqui, tá? Um chat. Eu vou até fazer um teste aqui, ó. Boa noite, pessoal, tá? Então, ó, tem um chat também. Então, se vocês quiserem, vocês... Apareceu aqui pra mim o chat. Aparece, isso. Só que Vocês eu tô no celular, mas aparece aí. isso, aparece no celular, aparece no computador, aparece onde você estiver assistindo a aula. Então, assim, se você tiver alguma pergunta, você pode escrever no chat também. Só que tem um problema. Eu, durante a aula, eu não consigo... Boa noite, Nicole. Eu não consigo ver o chat. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês, se não for pedir muito, se caso durante a aula for uma pergunta assim que você queira fazer, etc., liga o seu microfone, professor, tem uma pergunta, Rogério. Aliás, não precisa chamar de professor, viu, gente? Vocês podem me chamar de Rogério, aqui não tem essa, o professor, vocês podem me chamar de Rogério de forma absolutamente livre, tá? Rogério, eu tenho uma pergunta para te fazer, tá bom? E aí eu paro a aula, né? Você faz a sua pergunta. Quem quiser escrever no chat, daqui a pouco a gente dá uma paradinha nos slides, eu leio o chat e respondo as perguntas também, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá bom? Com os slides da aula de hoje. Boa noite, Carol. Eu vou compartilhar aqui. Eu só vou pedir para que durante a aula vocês mantenham os microfones desligados, porque senão o som fica muito ruim, começa a dar eco, começa a apitar o som. Então, tentem ficar com os microfones desligados, e aí quando você tiver alguma pergunta, você faz a pergunta. Pessoal, vocês estão enxergando os slides aí? Tá tudo bem? Tá Sim, sim. Tudo bem? tudo ok. Tudo ok. Tudo ok aqui. Ótimo, Aqui também. muito bom. Ótimo. Que legal, que bacana. Aqui também. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo ok aqui também. Muito obrigado, muito obrigado. Então nós continuamos no nosso módulo 1, né? Hoje é a última aula do módulo 1, tá? E a aula é a aula 4. Ó, o curso de vocês já teve 3 aulas aí, tá certo? Então hoje nós teremos, tá? Deixa eu só ajudar alguém aqui que... Ah, já desligou. Então hoje nós teremos a nossa aula 4, tá? Vou colocar um laser aqui, igualzinho eu uso na sala, para ficar fácil, ó. Tem um laser aqui, ó. Vocês vão poder acompanhar o que eu falo, tá bom? Então hoje é a nossa aula 4. Nós ainda estamos na chamada visão geral das especialidades odontológicas. Eu quero que logo no começo do curso você tenha uma visão geral de todas as áreas de atuação da odontologia. Para que vocês tenham uma ideia, mais para frente no curso, tudo que nós estamos abordando aqui, nós vamos abordar com mais calma, depois tudo de novo, as especialidades, vamos ver instrumental de novo, vamos ver material. Mas logo no curso eu criei um intensivão para que você fique aí preparado para já fazer estágio, para já fazer uma entrevista, prestar um concurso, fazer uma prova. Eu já estou querendo colocar você no mundo da odontologia aí o mais cedo possível. Hoje... Só uma pergunta, professor. Pois não. Para começar a estagiar, assim, tem que ter alguma declaração assim sua ou não? Tem. Eu acho que vamos fazer o seguinte, Candeias. Durante essa semana,
eu vou preparar a documentação de estágio de vocês, que eu acho que vocês precisam de uma carta de apresentação. Então eu vou pegar lá com a Maitê na BO, ela deve ter lá. Se ela não tiver, eu peço, a gente providencia. Para quem já tiver interesse em fazer estágio, a gente já faz os encaminhamentos, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado você. Pessoal, então na aula de hoje, o que nós vamos começar? Nós vamos, na verdade, assim, a aula de hoje, ela é uma aula que tem muito conteúdo. Então pode ser que eu comece hoje e termine na semana que vem, tá? Mas o que é importante? Nós vamos falar dos instrumentais de exame clínico. Puxa, professor, o que é exame clínico? Calma que a gente vai chegar lá. Nós vamos abordar os instrumentais de dentística. Instrumentais e materiais de dentística. Deixa eu só ver aqui que eu acho que tem. Instrumentais e materiais de dentística. Dentística é aquela especialidade que cuida da área de estética, restaurações e assim por diante. E nós vamos começar a falar, talvez fique para a semana que vem, nós vamos abordar a questão da prótese dentária, os instrumentais, os materiais usados na prótese dentária, tá bom? Essa aula já está postada na plataforma, eu já mandei via WhatsApp para você. Você pode assistir a aula com um caderninho aí do lado, de anotações, uma canetinha, uma xicrinha de café, uma Coca-Cola, um copo d'água, para a gente fazer uma aula bem agradável, tá bom? Então, moçada, eu queria começar falando com vocês sobre o chamado jogo clínico, tão famoso no consultório odontológico. Prestem atenção. Quando uma pessoa procura um dentista, ela procura, tá certo? Para fazer um tratamento odontológico, obviamente. Tudo começa com uma recepção lá na entrada do consultório, tá certo? O paciente é identificado ali no computador, nome, endereço, telefone, a recepcionista faz um cadastro ali e ela vai dizer o seguinte: olha, o dentista vai te avaliar, o dentista vai te examinar. Esse primeiro contato do dentista com a pessoa, na odontologia, nós chamamos de consulta de planejamento. O que é a consulta de planejamento? O próprio nome já diz. O dentista vai planejar o atendimento daquela pessoa, na verdade, o tratamento daquela pessoa. Agora, cuidado. Muitas pessoas chamam planejamento de orçamento. Pessoal, orçamento, quem faz é funileiro, é pedreiro, são profissionais autônomos que prestam serviços. Profissional da saúde não faz orçamento. Ah, mas todo mundo fala orçamento no dentista, professor. Concordo. Mas o termo correto é planejamento. Para fazer o planejamento, o dentista, né? A gente viu isso na aula passada das funções do ASB. Então o cliente entra na sala e aqui cabe uma observação, a palavra cliente e paciente. No consultório particular, nós chamamos o paciente de cliente e o cliente de paciente, tá certo? Então pode falar cliente, pode falar paciente? Pode. É mais bonito, é mais gostoso, é mais a área da saúde chamar de paciente. Quem for trabalhar no SUS, em posto de saúde, em unidades aí das prefeituras, aí, nós não chamamos nem de paciente e nem de cliente. No SUS, a pessoa é chamada de usuário ou usuária, tá certo? Então, em consultório, clínica particular, paciente ou cliente. Paciente, tá bom? No SUS, nós chamamos de usuário. Então, o cliente, o paciente, senta na cadeira, o ASB se apresenta, coloca ali um aventalzinho bonitinho. Agora, em tempos de pandemia, existe todo um protocolo, porque a Covid-19 ela pode ser transmitida dentro do consultório odontológico, mas não é o assunto da aula de hoje, nós vamos discutir isso depois. Mas já adianto para você, hoje em dia o cliente, quando ele chega no consultório, o ideal é que ele retire anéis, pulseiras, relógios, coloque num saquinho plástico. O auxiliar, ele coloca um propé no pé, que é aquela... é como se fosse uma proteção para os pés,
para a pessoa não entrar com o pé que ela veio da rua dentro da sala de atendimento, é dado uma touquinha de cabelo para o paciente, é dado um líquido para o paciente fazer bochecho, que pode ser a clorexidina, a clorexidina 2 a 0,20%. O paciente faz um bochecho, senta na cadeira, vocês ASBs atenderão bem, preparam o paciente para o atendimento, colocam um babador. E o que você deve colocar sobre o equipo do dentista, aquela mesinha, né, que tem ali as pontas, como eu mostrei para você? Você deve colocar o jogo clínico odontológico, esse daqui, ó, tá? O que é esse jogo clínico odontológico? Pessoal, olha que data, olha que momento histórico na sua vida, é o famoso espelhinho do dentista, tá? Esse espelho clínico, o termo correto é espelho clínico, ele é usado durante o procedimento pelo dentista, para avaliar a cavidade bucal do paciente, para olhar a boca do paciente, para examinar o paciente e fazer as anotações necessárias do planejamento que vai ser feito. Então, este instrumental aqui é o espelho bucal. O espelho tem duas partes, nós vamos ver. Ele é rosqueável. Então, vocês estão vendo o espelhinho aqui, ó. Você desrosqueia e ele se separa do cabo do espelho. Aqui no meio, nós temos o explorador, tá certo? Então, espelho bucal, cabo do espelho. Aqui nós temos o explorador. O explorador é um outro instrumental muito usado na odontologia para uma série de coisas e normalmente nós colocamos ele sobre a mesa, é o chamado jogo clínico, tá certo? E vocês devem colocar numa bandejinha, bonitinho, esterilizado, ele vai estar dentro de um pacotinho, como vocês viram lá na BO, o material todo esterilizado, você vai deixar sobre a mesa o envelope fechado, tá? Com o jogo clínico dentro. O dentista deve abrir este envelope na frente do paciente para que o paciente tenha ciência de que este jogo clínico está esterilizado. Além do espelho e do explorador, dentro no jogo clínico também há esse outro instrumental aqui, chamado de pinça clínica, ou conhecida como pinça de algodão. É tudo a mesma coisa. Você fala pinça clínica no consultório, todo mundo sabe o que é, certo? Então, explorador. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem por aí? Professor, eu acho que o seu áudio cortou por um tempo. Eu também não ouvi, ficou cortado. Tá, vocês lembram a última coisa assim que o senhor começou a falar da pinça. Assim que eu comecei a falar da pinça? Tá bom, obrigado vocês me avisarem, tá? A internet está oscilando um pouquinho. Obrigado vocês me avisarem. A pinça, pessoal, também é conhecida como pinça clínica ou pinça de algodão, tá certo? Pinça clínica ou pinça de algodão. Tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Tá bom. Então, o jogo clínico odontológico também é conhecido como kit de exame clínico, jogo clínico, kit de exame clínico e por aí vai. Normalmente, vocês auxiliares, quando vocês vão esterilizar esse jogo clínico, vocês já colocam esses três juntos dentro de um pacote, tá? Em cada atendimento, você pega ali um pacote, coloca sobre o equipo do dentista para que ele possa fazer o atendimento. Depois a gente vai ver que existem outras coisas que a gente coloca em cima do equipo também. Mas hoje vamos falar do jogo clínico de forma específica. O jogo clínico é um conjunto de instrumentais usados como base para todas as ações clínicas desenvolvidas pela equipe de saúde bucal. Então, em todos os atendimentos, viu, pessoal, você vai colocar um jogo clínico ali no equipo para o dentista poder atender. Ele é utilizado principalmente nas ações de diagnóstico bucal. Calma, que história é essa, professor? Calma. Exame clínico inicial, primeira consulta. Pronto, deu para entender agora. Paciente chegou na consulta, o dentista vai avaliar e assim por diante, põe um jogo clínico. Pessoal, o kit de exame clínico, ou jogo clínico, é colocado em praticamente todos os atendimentos,
tá certo? Pinça, espelho e explorador. Pode ser agregado de outros instrumentais de acordo com a necessidade do cirurgião dentista ou procedimento a ser executado. Então, os instrumentais que constituem o jogo clínico. Eu já dei spoiler aqui para vocês, né? O espelho clínico e o cabo. Vocês veem que aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Exatamente aqui que rosqueia um no outro, tá certo? Moçada, é o seguinte, esse espelho bucal aqui, ele com o tempo, ele fica escuro, ele fica com uma imagem ruim. Então, vira e mexe, o que você vai ter que fazer, você ASB? Você vai ter que pegar esses espelhos bucais, tirarem, desrosquearem dos cabos e jogar fora. E falar, doutora, precisa comprar outro espelho, precisa comprar mais espelhos bucais ou espelhos clínicos, porque os nossos espelhos estão velhos. De tanto lavar e esterilizar, o espelho fica escuro, tá certo? Então, o jogo clínico, jamais esquecerei, ele é formado por o espelho bucal e o cabo do espelho. Outro instrumental, moçada, é a pinça clínica. Ela tem uma angulação aqui na ponta ativa dela de 45 graus, também conhecida como pinça de algodão, pinça clínica, é tudo a mesma coisa. E o explorador, esse instrumental aqui, ó, é muito usado na odonto. De um lado, ele tem essa ponta aqui, que ela é o formato da letra U, e na outra ponta, ela tem esse formato aqui, tá? E aqui é o cabo do instrumental. Aqui a ponta ativa, a haste, e aqui o cabo do instrumental. Então, jamais esquecerei, jogo clínico, espelho, pinça e explorador. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo para vocês? Não, nenhuma dúvida. Tranquilo, né? Já pensou se na odonto só tivesse esses 3 instrumentais? Ia ser fácil, né? Mas tem muito mais. Professor. Diga, pode perguntar. Na clínica onde eu trabalho, eles colocam geralmente no jogo clínico quase 6 a 7 peças. Eles algumas outras coisas. Algumas outras coisas. As curetas eles colocam e a seringa carpule? Não, eles colocam espátula, cureta. Curetas, tem alguns que tem até a sonda milimetrada já. Tá jóia. Qual o seu nome mesmo? Raíssa. Raíssa, foi ótimo a Raíssa falar isso. Pessoal, jogo clínico tradicional é esse daqui. Agora, cada consultório pode aumentar o seu jogo clínico. Lá onde eu trabalho é 7. São 7, tá? Sim. Vamos dizer assim, é um jogo clínico básico, que são esses 3, mas os caras podem colocar mais coisas. Podem colocar espátulas, curetas, pode colocar seringa carpule, que é a seringa do dentista. A gente vai ver tudo isso depois, tá bom? Mas jogo clínico básico são esses 3. Agora, a gente sabe, né, pessoal, na odontologia, ela tem regras para algumas coisas e tem coisas que não tem regra, tá certo? O jogo clínico é uma delas. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o jogo clínico básico. Se o consultório quiser um jogo clínico com mais coisas, com espátula, cureta, com a seringa carpule, que é a seringa de anestesia, sem problema, tá bom? Então, o espelho clínico, ele é utilizado na observação das estruturas intrabucais, ou seja, dentro da boca, de modo indireto. Calma, não se assuste. Para que existe o espelho bucal? O espelho existe para o profissional, ou seja, o cirurgião dentista, olhar as estruturas da boca do paciente. Só que de forma, pessoal, indireta. O que é indireto? Quando o dentista olha sem o espelho clínico os dentes de uma pessoa, as estruturas da boca de uma pessoa, nós dizemos que ele está tendo uma visão direta. Quando o profissional pega um espelho bucal, coloca dentro da boca e passa a examinar as estruturas, nós chamamos que é uma visão indireta. Então jamais esquecerei. Com o espelho, visão indireta. Sem o espelho, visão direta.
Uma outra função também do explorador é essa daqui, ó. Ó, isso daqui é visão indireta, tá? Deixa eu ver. Ah, não tá aqui nessa foto. Aqui tá, ó. Uma outra função do espelho, pessoal, é você afastar a bochecha do paciente. Veja que o espelho ele é meio angulado na ponta. Então a gente às vezes usa ele para afastar a bochecha do paciente e o próprio auxiliar, quando auxilia o dentista, ele acaba fazendo isso também. Há tamanhos variados de espelhos e estes, de acordo com a sua deterioração pelo uso, pelos processos de esterilização, devem ser trocados periodicamente. Logo, não é considerado um instrumental de uso permanente. Então, o espelho clínico, tem muito dentista que às vezes esquece de trocar, e aí o espelho fica escuro, ele tá com o espelhinho ali, mas não está enxergando nada, porque o espelho perde a função dele. E o espelho, pessoal, ele tem um cabo, tá certo? Que serve de base para o posicionamento do espelho clínico e não se deteriora. Logo, é considerado um instrumental permanente. Então aqui, ó, o espelho e cabo. Aliás, isso é vendido separadamente. Por que eu gosto muito de falar desse negócio de que é vendido, existe separadamente, junto? Por quê, pessoal? A ASB é que cuida das compras de um consultório. Então, se o dentista falar assim para você, olha, precisa comprar espelho clínico, cuidado. Os caras de loja odontológica, que a gente chama de dental, tá? Dental são as lojas que vendem materiais odontológicos, as dentais. Supermercado vende comida, vende produto de limpeza, etc. Dental, vende instrumental e material odontológico. As dentais adoram, quando você pede espelho clínico, empurrar o cabo também. Então eles querem vender o conjunto montado para você. Só que foi aquilo que eu falei. Isso daqui se deteriora. Isso daqui não se deteriora. Então quando você for comprar, peça só o espelho clínico, tá certo? Muitas vezes não precisa comprar o cabo. O jogo clínico ainda é o espelho clínico mais cabo, exemplo de aplicação clínica, tá? Então, para afastar as bochechas, olha a visão indireta, olha que bonita aqui, ó, a visão indireta, né? O dentista está olhando a parte de trás dos dentes aqui dessa paciente, ó. É uma visão indireta, essa é a função do espelho bucal aí, tá bom? Esse material tem que ser esterilizado, tem que ser lavado, depois a gente vai ver tudo isso. A pinça clínica, ela tem uma angulação de 45 graus. Ela é utilizada para pega, apreensão de pequenos instrumentais e também insumos. Por exemplo, rolete de algodão. Calma, vamos lá. Tem uma pinça no jogo clínico básico, tá? As meninas comentaram um jogo clínico com mais instrumentais. Que esses instrumentais a mais vai ser uma decisão de cada consultório, de cada gosto, de cada necessidade de cada dentista. Existe a pinça clínica. Moçada, essa pinça clínica, ela tem uma série de funções no consultório. Segurar um dente, né? Segurar aqui um componente de implante. Ela tem uma série de funções. E uma delas é segurar o algodão. O dentista, quando ele faz procedimentos na boca, ele coloca algodão dentro da boca. A gente chama isso de isolamento relativo, tá? Quando o dentista faz uma restauração, quando ele faz um procedimento na boca, a boca tem que estar com pouca saliva. A saliva não pode entrar em contato com o dente. Então o dentista enche de algodão ali, etc. Ele pega o algodão de um reservatório que fica em cima da mesinha dele, que a gente chama de porta-algodão, tá bom? Pega o algodão, coloca dentro da boca. Com que ele pega o algodão? Com a pinça clínica. Por isso que ela está no jogo clínico. Então jamais esquecerei. O espelho, visão indireta e para afastar as bochechas. A pinça, a função dela é segurar algodão e outros instrumentais, tá? É a apreensão de artefatos. É como se fosse as mãos do dentista ali, tá? É uma pinça.
Então tá aqui a pinça, ó, bonitona para vocês verem. Aqui a parte ativa dela, a haste, tem um pino guia aqui, ó. Esse pininho encaixa nesse buraco. Ela fica sempre aberta. Para fechar, você aperta ela. Quando você solta, ela se abre. Explorador, ou sonda exploradora, que é esse menino aqui, ó, que você viu. Ele é utilizado para explorar a superfície dos dentes, indicando para a sondagem das superfícies mineralizadas. O que é superfícies mineralizadas? Ele serve para o dentista examinar o dente, passar sobre o dente, para ver se o dente tem uma cárie, para ver se tem um tártaro, para ver se a prótese fixa, está solta. O explorador a gente usa para um monte de coisa. É como se fosse ali, o próprio nome já diz, né? Sonda exploradora. Ela serve para você explorar a boca, conhecer a boca, examinar a boca, tá certo? Então ela é usada para identificar cavidades. Então, às vezes, o dentista ele quer saber se um dente está cariado. Apesar de que é errado fazer isso, os dentistas não deveriam fazer. Mas eles colocam o explorador no dente. Se a sonda prender num buraquinho, significa que tem buraquinho, tem cárie dentária, tá certo? Para ver se tem fraturas, se tem áreas amolecidas, tá certo? E também pode ser utilizado como um instrumento que pode a remoção de sujeiras da boca, fragmentos de restaurações. Então a gente usa o explorador para um monte de coisa. Às vezes, por exemplo, a pessoa vai no dentista para trocar uma restauração antiga para uma restauração nova. E às vezes ele está ali removendo com a broca a restauração e a restauração fica presa, a antiga fica presa no dente. Então ele pega o explorador e ó, retira a restauração. Então ele é usado para muitas coisas, tá certo? Possui como característica principal duas pontas ativas agudas, capaz de perfurar os tecidos e objetos, logo deve ser manuseado com cuidado, principalmente na área de expurgo para se evitar acidentes, aí tem a ver com você. Área de expurgo é a área de lavagem de instrumental. Você auxiliar, na hora de lavar instrumentais, você tem que usar aquelas luvas de limpeza, que a gente chama de luvas de utilidade. Por quê? Porque você vai lidar com instrumentais pérfuro-cortantes. E o explorador, moçada, é um deles. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá bom? Ele tem uma ponta ativa que é extremamente pontiaguda. Uma ponta ativa e arqueada de 180 graus em relação à base da haste e outra com inclinação de 45 graus. E aí tem algumas outras coisas, mas ambas com a parte ativa, tal. Há um explorador usado em endodontia, lembra? Tratamento de canal, que possui uma ponta ativa em lança, para poder adentrar no canal radicular. Prestem atenção que isso aqui é importante. Esse explorador aqui tem um tipo de explorador que ele só tem a haste e essa parte aqui. Tem um explorador que ele é duplo, que ele tem esta parte e tem esta parte aqui. Esse que é exatamente esse explorador aqui. Essa parte aqui, moçada, tá aqui ela tá aqui em aumento, tá? Lente de aumento aqui. Nós, quando fazemos canal, nós dentistas, nós usamos essa parte aqui. Depois vocês vão ter aula sobre endodontia, tá? Mas a primeira etapa do tratamento de canal é anestesia, coloca o isolamento, e aí o dentista faz um furo no dente para chegar dentro do canal. Quando ele está perfurando o dente para chegar dentro do canal, a gente, quando termina de acessar o canal, a gente faz um teste para ver se esse acesso que a gente fez para o canal foi bem feito. Então a gente usa esse explorador aqui, mas depois na aula de canal eu vou explicar isso melhor para vocês. Tá bom? Então esse daqui é a ponta ativa em arco e essa daqui é a ponta ativa em lança, que também é usado no tratamento endodôntico. Então o explorador a gente usa muito no consultório, principalmente quando a gente faz tratamento de canal. Tá joia? Então o que vocês têm que saber até agora?
Quais os instrumentais do jogo clínico? Pinça, espelho, explorador. Professor, mas lá no consultório, etc. Não tem problema. Cada consultório depois pode ampliar esse jogo clínico e colocar mais coisas. Mas para exame, para exploração, né, das estruturas da boca, para visão indireta, é isso daí. Então tá aqui o explorador, exemplo de aplicação clínica, explorar superfícies mineralizadas, né? Então, olhar o dente aqui, etc, né? Então a gente usa aí muito o espelho bucal no consultório. Pessoal, sobre o jogo clínico, ficou alguma dúvida? Tudo bem aí? Tudo bem, não ficou não. Sim. O som tá chegando tudo bem bem. agora? Sim. Tá tudo bem por Sim. aí? Tá. Tá bom. Acho que parou de chover já, né? Para de chover, a internet melhora. Bom, agora nós vamos começar a falar da chamada dentística operatória estética, vendo instrumentais, materiais, medicamentos, periféricos e insumos. Instrumentais, materiais, medicamentos, equipamentos e materiais de consumo, que são os insumos usados nessa especialidade denominada de dentística. Pessoal, a dentística é aquela especialidade, a gente viu lá na aula retrasada, antes do carnaval, que é aquela especialidade que trata das questões relacionadas à estética, a devolver ao dente a função que ele tinha. Então, quando o dentista trata uma cárie dentária, então ele anestesia, pega uma broca, remove a cárie e restaura o dente. Ele está exercendo uma especialidade chamada de dentística. Quando o dentista faz um clareamento dental, ele trabalha dentro da estética, é dentro da especialidade dentística. Quando são colocadas facetas nos dentes, facetas estéticas, é a dentística também. Quando são colocadas coroas, né, de IMEX, zircônia, esses materiais novos aí da odontologia, o que você tem? Você tem a dentística também, tá bom? Então aqui o conceito de dentística, a gente já viu isso, não vou repetir, tá bom? Bom, antes de falar de dentística, eu tenho algumas coisinhas para falar para você, tá? Dentística mexe, o próprio nome já diz, né? Dentística mexe com dente. Então nós temos aqui os tecidos mineralizados dentários. O dente, pessoal, ele vai ter aí 3 camadas importantes. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas aqui já para a gente começar a entender. Essa parte mais externa do dente, na parte visível do dente, tá? O dente, quando você sorri, na verdade o dente é dividido em 2 partes, coroa e raiz. Tem uma outra no meio que chama colo, mas por enquanto vamos guardar o seguinte. Quando você sorri, o que aparece é um negócio chamado de coroa dentária. A coroa dentária, a parte mais externa dela é chamada de esmalte dentário. Tá bom? Então, quando uma pessoa tem o dente amarelo, a gente costuma dizer, a pessoa tem um esmalte amarelo. A pessoa tem um dente branco, um dente bonito, tá certo? A gente fala que tem um esmalte branco. Abaixo do esmalte tem uma camada chamada de dentina, tá? Embaixo do esmalte. E aqui dentro do dente tem a polpa e na raiz do dente tem uma camada que chama cemento. Tá bom? Mas depois a gente vai ver isso com mais calma. Essa especialidade dentística mexe com o dente, com a questão da estética. Então, o que acontece? Esses tecidos aqui, esmalte, dentina, etc., são tecidos que sofrem ação da cárie e de fraturas dentárias. As fraturas podem ser decorrentes de traumas, acidente ou devido à fragilidade da estrutura dental em fator da cárie. O que significa isso? Vamos lá então. Quando o paciente tem uma cárie dentária, esse dente você vai ter que devolver a função dele, a forma dele, restaurando esse dente. É um tratamento importante, nós chamamos de restauração. Quando o paciente
quando o paciente ele vai ali, ele tem uma fratura, por exemplo, uma criança que corre, tropeça, cai e bate a boca, o dente dela quebra, nós chamamos de fratura, nós vamos ter que reconstituir esse dente também, tá bom? Então aqui nós temos dois exemplos do que seria uma cárie dentária, tá bom? E o que seria uma fratura dentária. Em ambos os casos, o que você vai fazer? Quando você tem uma cárie, o que acontece? Essa cárie é um buraquinho, que a cárie, depois vocês vão ter aula sobre cárie, ela é causada por bactérias que produzem ácidos dentro da boca, e esses ácidos promovem uma destruição da estrutura do dente, podendo, em alguns casos, até atingir o canal do dente, que vai causar dor. Só que o que é importante a gente entender? A cárie, ela tem tratamento. Então o dentista anestesia, pega uma broca, em alta rotação, remove o tecido cariado, aqui o dente já com a cárie removida, e depois você coloca uma restauração, tá certo? Então, o processo de recuperação dos tecidos mineralizados dentários é através do tratamento da cárie ou de uma fratura. Então, a cárie aqui, você trata removendo, né, todo essas bactérias aqui, essa broca, e depois você usa um material chamado de resina para reconstruir o dente. Quando um dente quebrou, também a mesma coisa, né? O dentista vai vir aqui, ó, um dente que está quebrado, ó, vamos desenhar aqui, ó. Vai vir aqui, ó, vai reconstruir o dente, né? Bonitinho aqui, ó. Vai ser feito uma restauração para reconstruir o dente. Bom, as cáries dentárias, elas têm tamanhos. Então, ela pode ser uma cárie rasa, uma cárie média e uma cárie profunda, já chegando perto da polpa do dente aqui, tá certo? Em geral, tá? Quando você tem cáries pequenas, como é esse caso aqui, ó, o dentista vai colocar só uma restauração. Então, ó, uma restauração direta já resolve. Ele vai lá colocar uma resina e assim por diante. Em situações em que o dente foi uma restauração muito grande, tá? A cárie destruiu muito o dente, mas não atingiu a polpa, não pegou o canal do dente, o dentista manda fazer fora do consultório, num protético, essa restauração, que é o que a gente chama de restauração indireta. Depois nós vamos ver, tem as inlays, onlays e overlays. Depois a gente vai ver isso. Agora, existe uma situação, pessoal, em que a cárie pode ser muito profunda, que é esse caso aqui, ó. Cárie muito profunda. Aí o que vai precisar? De uma endodontia, tratamento de canal primeiro, para depois restaurar o dente. Em casos mais extremos, vai ter que fazer uma prótese porque a cárie destruiu o dente todo. Então, a cárie dentária, a fratura de um dente, ela pode ser tratada com uma simples restauração e, em casos extremos, a colocação de uma prótese, de um implante no lugar onde aquele dente foi perdido. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tudo bem. Tranquilo, né? Bom, nós estamos na especialidade chamada de dentística. A especialidade dentística, ela trabalha com materiais restauradores. Então, um material muito clássico, antigão, raiz, retrô, é o amálgama dental, tá certo? Esqueça amálgama dental em consultório. Nenhum dentista usa mais. Você só vai ver amálgama dental quem for trabalhar em posto de saúde, no Sistema Único de Saúde, tá bom? Hoje em dia a gente usa o quê? Ó? Resina composta, olha a diferença, né? Você mostra isso aqui para o paciente, né? Escolha a restauração que você quer, pelo amor de Deus, né? Óbvio
que o paciente vai escolher a resina composta, e nós dentistas também. Tem muita gente aí antigona, não, porque o amálgama causa menos sensibilidade, o amálgama é melhor que a resina, papo furado, isso é conversa, a resina é bem melhor, tá certo? E aqui tem aquelas restaurações indiretas que eu comentei com você, a inlay e onlay, tá certo? Quando a restauração é muito grande, a gente tira um molde da boca, manda para o protético e o protético faz a restauração para você, depois você só cola no dente. Isso aqui é muito usado, é muito legal. Clareamento dental é uma área de atuação da dentística também, né? A área de clareamento dental, a estética, aí, ó, facetas de porcelana, nós já vimos isso, né? Uma área muito bacana, muito jóia aí da odontologia, importante aí para o dentista, para o paciente, por aí vai. Lente de contato dental, né? A diferença de faceta para lente de contato é a grossura, né? As lentes de contato em geral são um pouco mais finas, etc. O desgaste do dente é mínimo aí. Então essa daqui é a chamada linha restauradora funcional, essa daqui é a linha restauradora estética. Então esse daqui é mais a linha, na verdade tudo isso daqui é estético e funcional, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então vamos começar a ver os instrumentais usados na dentística. Os instrumentais usados na dentística, essa especialidade. Prestem atenção. Quando o dentista faz uma restauração, clareamento, quando ele está fazendo uma faceta, ele está reconstruindo um dente, tratando um dente que fraturou numa criança, é a área de dentística, tá? Professor, o que o auxiliar tem que saber em dentística? Tem que conhecer os instrumentais, o nome dos instrumentais e para que servem esses instrumentais. E os materiais utilizados também. É muita coisa? É, mas vai dar tempo. O curso está só no começo, nós já estamos vendo aí instrumental, material, mas em outras aulas, mais para frente, a gente vai voltar a ver tudo isso de novo. Depois você vai fazer estágio, você vai arrumar um emprego, você vai ficar fuçando no YouTube os vídeos e a coisa vai caminhar. Então vamos lá. O que a gente usa na dentística? Jogo clínico. O dentista falou assim, a SB Sani, vou usar a Sani aqui como exemplo. A SB Sani, vou fazer uma restauração em resina. O que a Sani vai fazer? Vai pegar um jogo clínico e já vai pôr em cima do kart. Vai colocar em cima do equipo para o dentista. Porque jogo clínico vai em todos os casos, em todos os tratamentos, a gente usa aí o jogo clínico. E esse jogo clínico, volto a dizer, tem dentistas que aprimoram, colocam mais coisas, tem dentistas que colocam menos coisas. Tá bom? Por exemplo, tem alguns dentistas que já pedem no próprio kit de exame clínico colocar a seringa Carpuli, a famosa seringa do dentista, tá certo? Conhecida como seringa Carpule. Jamais esquecerei que a seringa de anestesia é chamada de seringa Carpuli. Qual que é a função da seringa Carpuli? Uma anestesia local. Existem dois tipos de anestesia, por bloqueio ou infiltrativa. Não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Mas quando o dentista faz uma anestesia, que anestesia vários dentes ao mesmo tempo, nós chamamos isso de anestesia bloqueio. Quando ele anestesia um único dente e aquele único dente fica anestesiado e aquela região próxima daquele dente, nós chamamos de infiltrativa. Muitos procedimentos em dentística necessitam de anestesia, pois promovem dor ou sensibilidade acentuada durante o procedimento restaurador, o processo restaurador. Pessoal, por que o dentista anestesia? Porque o procedimento odontológico causa dor. Imagina tirar uma cárie com uma broca sem anestesia. Imagina você desgastar um dente para colocar uma faceta, para moldar, para depois mandar fazer a faceta. O desgaste de um dente para pôr uma faceta.
causa dor no paciente. Então a anestesia, ela tem uma função de sedação, diminuir a dor do paciente, na verdade, tirar a dor do paciente, tá certo? E como eu comentei lá na primeira aula com vocês, vocês não são mais pessoas leigas, agora vocês são profissionais da saúde. Moçada, as pessoas têm mitos e verdades sobre a odontologia. Quem assistiu a minha palestra, tá lá na plataforma, eu já coloquei também o link no grupo do WhatsApp. Eu dei uma palestra que chama Mitos e Verdades na Odontologia. Um dos mitos da odontologia, e vocês têm que ajudar nós dentistas a tirarmos esse mito da sociedade, é que tratamento dentário causa dor. Então tem gente que fala assim, eu não vou no dentista porque dói muito. Eu não vou no dentista porque eu vou sentir dor no dente. Não, os procedimentos são feitos sob anestesia, tá certo? Então você não é mais uma pessoa leiga, agora você é da área. Quando o paciente a paciente está lá na sala de espera, aguardando para ser atendido pelo dentista, pela dentista, né? Aí o paciente vira para você e fala e aí, você acha que vai doer? Você acha que esse dentista aí dói o que ele faz, né? Você na hora, né? Respira fundo para não rir, né? Porque às vezes dá vontade até de rir dessas perguntas, mas o que você vai falar para o paciente? Vai dizer, olha, todos os procedimentos em que existe a possibilidade de dor, o dentista usa anestesia, tá certo? E como que ele aplica a anestesia? Ele aplica com esta seringa aqui dentro é colocado um tubete de anestesia e uma agulha, que depois a gente vai ver também, tá certo? Bom, uma das coisas usadas na odontologia, pessoal, são chamados, nós vamos começar a ver os instrumentais então, tá? Nós, dentro da área de dentística, o dentista usa essas brocas aqui, ó, muitas brocas, tá certo? Essas brocas têm os nomes mais variados, têm as funções mais variadas. Em geral, essas brocas, viu, elas também têm numerações. Elas também têm uma numeração, tá bom? O que eu acho importante? Você conhecer o formato das brocas. Então você tem as chamadas brocas cônicas, tá? Que elas têm o formato de um cone. Brocas conhecidas como tronco-cônicas, que são essas brocas aqui. Brocas esféricas, que são essas duas aqui, essa pequenininha aqui. Chama de vela, ó, essa aqui é a chama de vela, ó. Broca cilíndrica, que é essa daqui. Brocas de acabamento finas e ultra finas, que tem vários formatos. Professor, Oi. só uma pergunta. Na sua aula vem mostrando os nomes das brocas? Na aula que você deixou lá na plataforma? Então, nós vamos... na verdade, Candeias está perguntando, né? Essas brocas, elas são assim, ó. Elas têm uma numeração, tá? O que é importante você conhecer? O formato da broca. O formato. Você reconhece o nome da broca é o formato dela, tá bom? Elas não têm um nome. Tá bom. O nome é o formato. Então, broca esférica, broca tronco cônica, broca chama de vela, tá certo? Depois eu coloco lá na plataforma, mando para vocês o catálogo das brocas com a numeração das brocas, tá? Se você quiser guardar a numeração delas, não tem problema. Isso que é interessante, né? Mas é difícil decorar, nem os dentistas decoram, tá? Importante é você saber que essa daqui é uma broca cônica, essa daqui é uma esférica, essa daqui é uma broca chama de vela, essa daqui é uma broca cilíndrica, isso que é importante, tá bom? Tá bom, obrigada. Um outro instrumental que a gente usa muito no consultório, mas no serviço público só, é um instrumental chamado porta-amálgama. É um instrumental que leva o amálgama para dentro do dente. O amálgama, ele é uma liga metálica, tá? Depois vocês vão ter aula sobre isso. O amálgama, o dentista compra uma limalha,
Aí tem um equipamento que chama amalgamador, que mistura o mercúrio com a limalha. Aí ele pega essa mistura e aplica dentro do dente e depois condensa isso dentro do dente. Isso é chamado de porta-amálgama, tá? Então esse instrumental aqui, porta-amálgama. Essas brocas aqui, nós temos esses formatos, tá certo? São usadas para quê? Para remoção de cárie, para desgastar um dente para fazer uma faceta, desgastar o dente para fazer uma coroa naquele dente. Essas brocas são usadas para fazer um buraco no dente, para acessar o canal. Elas têm uma série de funções no consultório, tá? O que vocês têm que saber? Vocês têm que saber o que é e para que serve. Gente, curso de ASB, você não vai conhecer 100% de todos os instrumentais e todas as brocas. Tá? É muito difícil, porque cada dia os caras estão inventando uma coisa nova, uma broca nova. O básico, né? Os instrumentais aí mais importantes, as brocas, vocês vão ter aqui no curso, fiquem tranquilos. Calcador de black, tá? Esse instrumental aqui, o calcador de black, ele é usado também na restauração de amálgama. O amálgama dental, ele é um procedimento que você prepara a massinha de amálgama, coloca na cavidade com o porta-amálgama e você assenta o amálgama, insere o amálgama dentro da cavidade e você calca, né? Você condensa o amálgama dentro da cavidade. Então esse instrumental aqui, o calcador de black, que faz isso. Um outro instrumental usado numa restauração de amálgama é esse daqui, o brunidor número 29. A ponta dele parece um ovo de pata, tá? Para que serve o brunidor? É que amálgama é uma coisa que vocês vão ver muito pouco, eu não vou reforçar muito, só quem for trabalhar em posto de saúde. O amálgama, você coloca ele na cavidade, você assenta, depois que o dentista encheu a cavidade, ele passa esse brunidor para o amálgama ficar brilhante, tá? Então o brunidor, ele é um instrumental como se fosse um alisador da restauração. Tanto o brunidor 29 como o brunidor número 33, tá? Então brunidor, guarde o seguinte: porta-amálgama, calcador de black, brunidor 29 e brunidor 33 são usados em restaurações de amálgama, tá certo? Mais instrumentais de amálgama. Eu começo pelo amálgama porque é a base da odontologia, o mais antigo, etc. É o chamado instrumental de Fran. O instrumental de Fran é quando o dentista já encheu a cavidade de amálgama e ele vai fazer uma escultura de amálgama, deixar que ele restaura aquela restauração bonita, do jeito que é o formato do dente. Então ele usa isso daqui para esculpir o amálgama. Moçada, odontologia não é brincadeira. Ela é uma profissão que o dentista, ele tem que ter as mãos de um escultor, as mãos de um artista, tá certo? Se alguém aqui tiver vontade de fazer odonto, vai ter que pegar aí a destreza manual para poder aí muitas vezes fazer escultura, deixar o dente no formato dele aí. Outro instrumental chamado de Rollenbeck. O Rollenbeck é um instrumental também usado na escultura do amálgama. É quando o dentista dá o toque final ali, deixa o dente no formato como ele era antes. Discoide cleoide, tá? Discoide cleoide é um instrumental também usado na escultura do amálgama. Então, recapitulando em 5 segundos. Instrumentais da dentística. Vai o jogo clínico na bandeja. Vai a seringa Carpuli. Vão as brocas. Vamos supor que você vai trabalhar num posto de saúde. O dentista do posto vai mandar você montar uma bandeja porque ele vai fazer o amálgama. O que você deve pôr na bandeja? O porta-amálgama, um calcador de black,
um brunidor 29, um brunidor 33, instrumentais de Fran, Hollenbeck, discoide e cleoide. São os instrumentais de amálgama. Consultório particular esquece que ninguém faz mais. Eu, no meu consultório, eu parei de fazer amálgama em 2004, há 17 anos atrás. Outro instrumental muito usado na dentística é o porta-matriz de Toffler-Maier. O que é o porta-matriz de Toffler-Maier? Às vezes, a restauração ela é grande e ela fica encostada no dente do lado. Então, a gente coloca ao redor do dente uma cinta metálica para a gente colocar a restauração e ela não grudar no dente do lado. O que segura essa cinta metálica é esse instrumental aqui, o porta-matriz de Toffler-Maier. Dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui. Então aqui é o porta-matriz, olha a cinta metálica aqui, ó. Olha o tamanho dessa restauração. Então você coloca essa cinta metálica, coloca 2 cunhas de madeira, né? O dentista pede para você a cunha de madeira. A cunha de madeira serve para afastar os dentes e também serve para segurar essa cinta metálica ao redor do dente. E aqui dentro, o que vai acontecer? Vamos desenhar aqui, ó. O dentista, vou fazer na cor azul, tá? O dentista preenche aqui dentro, ó, material restaurador. E olha como é importante colocar a cinta metálica, porque senão a restauração aqui gruda no dente do lado. Aí o paciente fica bravo. Porque aí ele vai passar o fio dental, não encaixa o fio dental. Aí o dentista faz a restauração, não usa isso daqui. Faz a restauração de qualquer jeito, o paciente vai passar fio dental, ele não consegue passar o fio dental. Então isso daqui serve para a restauração ficar, né, um dente separado do outro e o paciente depois conseguir higienizar, passar o fio dental. O que segura essa cinta metálica, que nós chamamos de matriz, tá? É o porta-matriz de Toffler-Maier. Então esse daqui é o porta-matriz, tá? Esse material aqui. Esse aqui, ó, essa cinta metálica chama-se matriz. Ela é usada também em restaurações em resina, tá? Aplicador de hidróxido de cálcio. O que é esse instrumental aqui? Presta atenção. Isso aqui a gente usa muito em consultório. Lembra daquelas restaurações profundas? Que a cárie é muito profunda? Preste atenção agora. O dentista não pode colocar resina direto no dente. O dentista tem que fazer um forramento na cavidade. Então ele usa um material chamado hidróxido de cálcio, tá? E esse instrumental aqui, você espatula o hidróxido de cálcio e depois aplica no dente, tá certo? O dentista aplica no dente. Ele vem 2 pastinhas, a gente chama de pasta base e pasta catalisadora. Aí com esse instrumental mesmo, você espatula, dá na mão do dentista e o dentista aplica no dente. Esse instrumental aqui é o coração de um consultório odontológico. É a chamada espátula de inserção. Quando o dentista faz uma restauração em resina, esse instrumental, você pega a resina lá no frasco de resina, né, no sachê de resina e leva até o dente. Então é a espátula de resina. Também é usada para dar escultura, né, deixar o dente no formato bonitinho aí. Agora nós já estamos falando de instrumentais usados para fazer uma restauração em resina, tá? O hidróxido de cálcio para fazer forramento, mas essa espátula é usada aqui, ó, inserir materiais restauradores, em especial a resina composta.
Cureta de dentina. O que é a cureta de dentina? Presta atenção que isso aqui é importante. A pessoa chegou no dentista. O dentista, ao invés de pegar uma broca para remover a cárie, ele pode pegar esse instrumental para cavocar a cárie. Cavocar a cárie. Como se fosse uma micro inchada, tá? Uma micro inchada. Então é conhecida como cureta, tá? Então as curetas, elas servem para remoção de dentina. É usadas na dentística também. Automaton para isolamento relativo. O que é isso daqui, tá? O que é o automaton para isolamento relativo? Lembra que eu falei que a gente coloca um algodão na boca, tá? Para separar o dente da língua, para não entrar saliva no dente na hora de um procedimento? Esse equipamentozinho aqui, esse dispositivo, você coloca um rolete de algodão aqui, um rolete de algodão aqui e encaixa. Uma parte dele fica para o lado de dentro da boca, outro fica para o lado entre os dentes e a gengiva. E aí você consegue segurar o isolamento relativo. É chamado de automaton. Isso daqui não é muito utilizado não, viu? Não é muito utilizado não. Bom, batemos aí 1 hora de aula. Deixa eu só respirar um pouquinho aqui. Todo mundo aí concentrado na aula. E aí, o que vocês estão achando? Difícil? Até É agora muita eu achei coisa da hora, pra porque- lembrar o nome. Muita coisa para lembrar o nome, Os né? instrumentos é bastante Não, coisa. não, tranquilo, que eu tô mais assim, essas brocas. As calma, calma. Pessoal, o que eu vou fazer? Na plataforma... Mas eu acho que na prática vai ser mais fácil. Na plataforma e no WhatsApp, eu vou publicar vídeos sobre... bacana, Nicole. A Nicole está anotando. Na plataforma e no WhatsApp, eu vou publicar vídeos da técnica de como faz o amálgama, de como faz uma resina, tá? Para vocês poderem ver o vídeo e vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou falando, tá? Eu não pus os vídeos na aula, porque senão ia ficar muito longa a aula de hoje. Então eu prefiro trabalhar com os instrumentais, discutir com vocês, e depois vocês vão ver os vídeos. Vocês vão ver que a cabeça de vocês vai abrir, tá bom? Vocês querem fazer um intervalinho? Posso ir direto? Você quem sabe. Por mim, tanto faz. Vamos ver se Por mim, a gente pode ir direto. pode ir direto, né? É. Tem umas pessoal aqui, eu estou anotando muita coisa para não esquecer. A Nicole colocou, a Raíssa. Ô, professor, tem uma dúvida sobre o amálgama. Pode perguntar, Gabriel. Então, você disse que o amálgama é feito com mercúrio, né? Mercúrio, cobre e estanho. É uma liga metálica. Ah, entendi. Então, existe alguma chance desses 3 materiais eles danificarem a gengiva? Sim. O amálgama, ele também tem prata na composição, tá? A prata, ela pode manchar a gengiva, causando uma tatuagem na gengiva. A gente chama de tatuagem... é por isso que não é tão utilizado assim, né? O amálgama, na verdade, Gabriel, ele parou de ser usado por quê? Primeiro, é um material que ele não tem estética nenhuma. Segundo, tem mercúrio na composição. É verdade. E o mercúrio, ele é um metal, né? Bastante É um metal perigoso, pesado. aí, etc. Tá? E uma outra questão do amálgama, que quando o dentista faz uma restauração de amálgama, ele tem que desgastar muito o dente do paciente para a restauração encaixar. Porque a resina, ela é, entre aspas, colada no dente, a gente vai ver. O amálgama não. O amálgama, ele é encaixado no dente. A resina é grudada. Só que para o amálgama encaixar no dente, o que acontece? Para o amálgama ser encaixado no dente, o que acontece? Você tem que fazer a restauração muito grande. Tem que desgastar muito o dente, tá? É igual você mostrou a cinta metálica lá também.
Um Isso. buraco bem grande no dente. Ó, a Raíssa tá dando uma incentivada em vocês aqui, ó. Na prática é mais fácil, galera. É uma rotina bem repetitiva. Os nomes você fixa na prática também. Legal, Raíssa. Obrigado aí. Isso daí. Então, Quem tem uma aluna que nem a Raíssa, tá no céu. Ela ajuda os nossos professores aí. No começo, é bom que aí nada, muita coisa. Obrigado, Mas Raíssa. tem eu já aprendi bastante coisa só de na esterilização, por exemplo. Com certeza. Obrigado. Sim, sim. E tem bastante coisa que eu tô vendo aí que eu já sei. Só que assim, o que eu sofro mais lá onde eu trabalho é nas brocas. Porque esse resto aí a gente aprende no dia a dia, né? Mas as brocas é o que eu fico mais perdida. Candeias, eu vou mandar para vocês um catálogo de brocas com a numeração delas, tá? Vai te ajudar Tá bom. bastante. Amanhã ou Sim, depois eu já posto na plataforma, mando por WhatsApp também. Moçada, então sim. eu vou continuar, tá? A aula. Vamos continuar aqui que tá indo bem aí. Tá indo tudo bem, graças a Deus. Vocês estão vendo os slides aí? Tá tudo certo? Sim, normal. Tá Tudo bom. certo. Sim, sim, tô vendo. Bacana então. Então vamos falar agora dos materiais usados na dentística, tá? Nessa especialidade que usa esses instrumentos. Dentística, a gente não usa muito instrumental, tá? Porque como a gente hoje em dia não usa muito amálgama, ou não usa amálgama só no serviço público, o que a gente vai usar mais é aquela espátula de inserção que vocês viram, que é essa daqui, tá? Para fazer as restaurações em resina. Vai usar bastante o porta-matriz, tá? Para fazer as restaurações nos dentes de trás, principalmente, etc. Tá bom? Mas vamos ver os materiais. Resina composta, tá? O que é a resina composta? Resina composta, ela vem já pronta para o uso, ela vem nessas bisnagas aqui, e ela tem uma numeração de acordo com a cor. Essa é um padrão internacional. Então, resina B1, B2, B3, A1, A2, A3, A3,5, C1, C2, C3, resina UD, resina opaca. Existe uma série de letras e assim por diante, tá bom? Um bom dentista, ele tem no consultório uma escalinha de resina, que ele coloca perto do dente, ali é uma escalinha com dentinhos de várias cores, em que ele passa assim nos dentes do paciente, ele determina a cor do dente, comparando a escala com com o dente do paciente, tá? Mas assim, gente, resina é um negócio que a experiência do dentista, ele bate o olho no dente do paciente, ele já sabe a cor, tá? Um dentista bem experiente aí. O que vocês têm que saber? O dentista ele vai te falar assim: pega uma resina A1. Então você vai olhar aqui do lado de fora a cor da resina. Pega para mim uma resina B2. Você vai olhar do lado de fora. Os dentistas que fazem pediatria, por exemplo, usam muito resina B1, que é a mais clarinha que tem, porque o dente descido, o dente de leite, ele é mais branco que o dente permanente. Criança pequena tem só dentes de leite na boca, tá? As resinas, elas são indicadas, né? Então você vê esse caso aqui, ó, de uma restauração que foi feita, isso aqui é um antes e depois, ela é indicada tanto para dentes anteriores como para dentes posteriores, tá? Aqui o amálgama que a gente viu, né? O amálgama, ele vem numa cápsula que eu comentei com vocês, viu, Gabriel? Ele tem mercúrio e a limalha de prata. Essa limalha de prata tem cobre, estanho, cobre e estanho, tá? Cobre e estanho. E tem a prata, prata, cobre e estanho. E tem o mercúrio. Aí mistura e faz uma restauração. Só que isso daqui já não é quase mais usado, tá? Bom, aí você já ouviu falar do curativo do dentista? Já ouviu falar? Eu fui no dentista, ele colocou um curativo Sim, já no ouvi meu falar. dente. Curativo do dentista.
Você já pode começar a pôr seus conhecimentos para fora aí, né? Alguém fala assim, um amigo seu fala assim, eu fui no dentista, ele colocou um curativo no meu dente. Você fala, opa, peraí, estou fazendo o curso na BO. Ele não colocou um curativo, não. Ele colocou uma mistura de óxido de zinco mais eugenol no seu dente. Olha que emocionante. O que é o óxido de zinco eugenol? É o curativo do dentista, tá, pessoal? São dois materiais diferentes, o óxido de zinco e o eugenol, tá certo? Que você vai misturar um no outro com uma placa de vidro, uma espátula. Então você coloca o pó, coloca o líquido, você, a ASB, vai espatular um no outro. Depois vocês vão ter uma aula de materiais dentários, em que vai ser discutido com vocês como que é feita essa restauração, como que é feita a mistura, a proporção, tudo certinho, tá? Um outro material que é muito usado hoje em dia em consultório é o chamado ionômero de vidro. Não se assuste com o nome, ionômero de vidro, tá certo? O que é o ionômero de vidro? Ele também vem na apresentação pó e líquido. Ele vem com um bloquinho de papel descartável. Então você usa uma folhinha para cada vez que você usa. Você coloca uma colherinha de pó e uma gotinha de líquido. Espatula com uma espátula de plástico e dá para o dentista colocar no dente. O ionômero de vidro, ele é usado para restauração também, principalmente em crianças, tá? Na odontopediatria, os pediatras usam muito o ionômero de vidro para restaurar o dente. Ele também é usado, lembra daquelas cavidades profundas? O dentista coloca o hidróxido de cálcio, depois ele coloca uma camada de ionômero e em cima do ionômero ele coloca a restauração em resina. Então ele é usado também para forramento, tá bom? Então o ionômero é usado tanto para restauração como para forramento. Depois a gente vai ver isso daí. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Pô, professor, a gente usa ácido no dentista? Sim. Para fazer uma restauração em resina, a gente aplica um ácido no dente, para o dente ficar poroso, a cavidade ficar porosa. Aí a gente coloca uma cola, chamada de agente de união, e em cima dessa cola a gente coloca a restauração em resina composta. Então o ataque ácido, ele é muito importante. Ele é usado no condicionamento da superfície dentária, que vai receber o adesivo dentinário. O que é o adesivo dentinário? É isso aqui. Pessoal, é o seguinte, quando a gente faz uma restauração no dente, a primeira etapa é a remoção da cárie. O dentista pega uma broca, remove a cárie. Depois o dentista ele faz o forramento da cavidade, quando necessário, que é com hidróxido de cálcio, ionômero de vidro, quando necessário. Logo depois do forramento, aplica o ácido, depois lava a cavidade, depois o dentista aplica esse material aqui, chamado de agente de união ou adesivo dentinário. É a mesma coisa. O que é o adesivo dentinário ou agente de união? Sabe quando um pedreiro coloca azulejo na parede? Ele não coloca uma massa, uma cola no azulejo? Isso daqui é como se fosse, ó, bonde. Bonde significa uma coisa para colar a resina no dente. Então, jamais esquecerei. O dentista anestesia, o dentista remove a cárie com a broca. Em seguida, ele forra a cavidade com hidróxido de cálcio, ionômero de vidro. Depois ele faz o ataque ácido com esse ácido, que é o ácido fosfórico, 37%. Depois ele lava a cavidade, seca com uma bolinha de algodão. É errado o dentista jogar ar na cavidade, porque depois dá sensibilidade no dente. Às vezes a pessoa faz restauração no dentista e volta porque o dente está sensível. Uma das causas é o dentista ficar jogando ar no dente na hora da restauração. Seca com bolinha de algodão, depois aplica isso daqui, ó, agente de união.
e por cima do agente de união, coloca a resina composta, depois dá o acabamento, polimento, terminou o procedimento. Tá? É isso. Olha, o hidróxido de cálcio apareceu. Aquele material lá que a gente viu, tá? Que é um forrador dentário, tá? Olha o clareador, whiteness, 16%. A gente tira um molde da boca do paciente, manda o protético fazer essa plaquinha de acetato e fornece para o paciente a plaquinha e o kit clareador para ele fazer o clareamento em casa, tá? É uma das formas de clareamento. Ou clareamento no consultório, que dá para fazer também. Então, jamais esquecerei, hidróxido de cálcio é um forrador dentário, clareador dentário ou agente clareador, tá? É usado no clareamento dental. Verniz cavitário. O verniz cavitário, hoje em dia se usa quase nunca. Você vai ver isso em posto de saúde. Quando os caras fazem restauração de amálgama nos dentes de trás, eles forram a cavidade com esse verniz aqui, tá? Clorexidina para desinfecção cavitária. Quando o dentista remove a cárie com uma broca, ele deve depois desinfetar a cavidade com uma bolinha de algodão e uma pinça. Ele aplica a clorexidina para matar as bactérias, os micro-organismos que tem dentro da cavidade. E aí, em cima da cavidade, coloca o ácido, o agente de união e depois a resina. Tá bom? Opa, o que eu fiz aqui? Insumos usados em dentística. Insumos são materiais de consumo. Vamos ver. Então, o que a gente usa? Gaze para secagem de campo, rolete de algodão. Consultório, a gente usa 2 tipos de algodão. Algodão, que você conhece, você tem na sua casa, e rolete de algodão. Isso daí só dentista usa. Fio dental, professor? Dentista usa fio dental? Usa sim, tá? Cunha de madeira. Nós já vimos a cunha de madeira para que ela é usada, ó. Ó a cunha de madeira aqui, ó. Ó. Ela é colocada entre os dentes para segurar essa matriz na hora de fazer aquela restauração para não grudar no dente do lado. Matriz de poliéster. Presta atenção. Quando o dentista vai fazer uma restauração no dente da frente, para separar um dente do outro, ele coloca uma fita transparente, parece um durex, tá? Mas ele não gruda, que é a matriz de poliéster. Lixa de aço ou de poliéster. O dentista faz uma restauração. Para dar acabamento na restauração, ele lixa entre os dentes. É chamada de lixa de aço. Aplicador de adesivo. Esse adesivo aqui, ele é aplicado no dente com um aplicador, com uma escovinha, com um pincel, tá? Tira de carbono para verificar a oclusão. O dentista terminou a restauração. Para ver se ficou alta a restauração, você corta um pedacinho de carbono, o dentista pega a pinça de algodão, a pinça clínica, prende o pedacinho de carbono, coloca lá no dente e pede para o paciente assim, ó, morde. O paciente morde e aí marca na restauração se tiver alta. Se tiver alta, o dentista pega uma broca e desgasta. Então tá tudo aqui, ó. A gaze, olha os roletes de algodão. Isso aqui a gente usa muito no consultório. Fio dental, que você conhece, né? Olha as cunhas de madeira e as matrizes de aço, né? As matrizes de aço. Essa matriz ela tem 2 tamanhos, 0,5 milímetros e 0,7 milímetros. A 0,5 é quando é uma restauração rasa, uma cavidade rasa. A 0,7 é quando é uma restauração mais profunda. O que a gente usa muito no consultório é isso aqui, viu, gente?
matriz de aço. E cunha de madeira usa bastante também. Aqui nós temos a tira de poliéster, que eu falei que separa um dente do outro, para a restauração não grudar, a gente usa essa tira de poliéster aqui. A lixa de poliéster, para lixar a restauração. Lixa de aço a gente usa também, principalmente para lixar, para dar acabamento nas restaurações de amálgama. Olha o microbrush, que é aquela escovinha para passar o adesivo no dente, que é o que depois em cima dele vai vir a resina. Isso aqui é tudo descartável, tá? E olha o carbono. O carbono vem num bloquinho e esse carbono, cada folha dessa você usa num procedimento ou você corta, que tem dentista que gosta que corta, tá? Para economizar. Guarde o seguinte, material odontológico é caro. Então, no consultório, a gente tem que criar mecanismos para diminuir o custo, porque o país está em crise, vocês sabem disso. Então, os procedimentos odontológicos, eles têm um valor agregado muito pequeno, porque você gasta muito e às vezes você não consegue cobrar do paciente um valor muito alto. Então, por exemplo, ao invés de você usar uma folha de carbono dessa para cada dente que você faz, pega uma tesoura, corta em 3 pedacinhos, e aí o dentista usa um pedacinho de carbono em cada procedimento, economiza bastante. Periféricos usados em dentística, que são os equipamentos. Olha o amalgamador aqui, ó, o aparelho que produz o amálgama, tá? Quem for trabalhar em postinho de saúde vai ver isso daqui. Ele vem numa cápsula, o amálgama, você coloca a cápsula aqui dentro, aperta um botão, ela vibra e mistura a limalha com o mercúrio, para o dentista fazer a restauração. Fotopolimerizador. Eu mostrei para vocês lá na BO. Olha o foto, luz azul. Lembra que eu até coloquei na parede lá, ó? Fotopolimerização da resina composta, tá? Consultório, vocês ASBs ficam ali do